Olá, estamos aqui começando a nova série de lives nos bastidores das histórias. Vou estar aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras, sempre às 18 horas, sempre com um convidado, né? Nossa convidada de hoje é a Sandra Pina. Sandra Pina já chegou, né? O pessoal está chegando, Sandra. E hoje a gente vai falar sobre um projeto muito especial, né, Sandra? Nós vamos falar boa noite, Andréia, Flávia, Maria Isabel, pessoal chegando, né? A gente vai falar sobre um projeto chamado Aconteceu na Escola, um Dia de Princesa. A ideia dessa série é exatamente a gente começar a falar sobre os bastidores das histórias, como foi produzir esses livros, né? Como é que foi todo o processo de criação dessas histórias. Boa noite, Flávia, Tayane chegando, Renata, né? A gente vai falar aqui, Renata, sobre esse livro aqui, ó, O Aconteceu na Escola, um Dia de Princesa. Como é que nasceu essa história? Tá aqui os bastidores, se vocês pudessem ver. Boa noite, Bárbara. Se vocês pudessem ver como tá aqui, né? Um pedaço que vocês não estão vendo, o que tem de bonequinhos e de livros e de coisinhas aqui, que foi todo o material que a gente produziu. Sandra, pede para participar. Me chama aqui, que eu acho que é mais fácil você me chamar do que eu te chamar. Você consegue? Deixa eu ver, vamos só colocar a Sandra aqui na conversa para a gente poder começar. Alex, Maria, todo mundo entrando. Boa noite, Alex. Cadê Sandra Pina? Deixa eu ver. Tá tentando? Deixa eu ver se eu consigo aqui também, Sandra. Pera aí. Não é isso. Uai, não tô conseguindo colocar a Sandra aqui. Deixa eu ver, Sandrinha, peraí. Aqui. Deixa eu te colocar aqui na conversa, peraí. Deu aí. Só um instante, pessoal. Oi, Kelly. Oi, Ana. Ah, Sandra. Consegui! Vocês estão me ouvindo bem ou será que é melhor botar o fone? Eu tô te ouvindo Ana, eu bem. tô Tá ouvindo todo mundo você ouvindo super bem? bem, mas eu tô de fone. Vou colocar também porque é melhor. E agora, tá me ouvindo bem? Melhorou bastante. Ah, então tá. É sempre melhor porque aí evita os ruídos de fora, evita tudo. E aí, Uhum. Sandra, que Gente, saudade! saudade, né, pô? A gente Muita, não, muita saudade. Muita. não consegue se encontrar, não consegue se A ver, gente... só no Ah, online. enfim. Mas Ai, que que bom que a gente coisa. está aqui, que bom que a gente Pelo vai poder menos falar isso. desse trabalho, né? Eu Uhum. vou começar contando, Sandra. Bom, para quem não Hum. conhece a Sandra, oi Duda, que chegou, Kelly, né? Para quem não conhece, Sandra é escritora, é jornalista, é tradutora, né? Tem um trabalho como tradutora belíssimo, né? Para além Ah, do trabalho dela como escritora, né? Não, o tá. que é certo, né? O que é certo a gente tem que falar, né? Mas E é para quem legal, não traduzir é legal. sabe, a gente se conheceu, né? Para quem não sabe, eu sou professora de Putz. oficinas literárias e em 1998 eu fui dar uma oficina na Estação das Letras, É na mesmo, foi primeira 98. sede da Estação Caramba! das Letras, né? Hoje a estação Uhum. já está na sua terceira sede, agora me perdi, né? Mas Um, enfim, dois. Eu acho que é terceiro ou é, quarto. né? E naquele momento era a primeira sede da estação Foi. e oi Bel, que tá chegando, né? E naquele momento era a minha primeira turma na Estação das Letras, eu fiquei por muito tempo na estação e a Sandra chegou, né, para fazer a oficina.
né? Ela tinha acabado de mudar de emprego, sair de um emprego e estava, né? Foi um momento complicado. Eu tinha saído de uma gravadora e eu, assim, eu fui fazer por fazer, tá, Ana? Eu nunca pensei em lançar livro e nada disso. Eu nunca, realmente não pensava. E está aí hoje com uma trajetória incrível, né? Assim, Já e lá muito se vão interessante, muitos anos. tem alguns alunos de oficina literária minha aqui presente nesse momento, então acho que é muito interessante contar para as pessoas. Sandra chegou ali apresentando seus primeiros textos, e eu sempre falava, Sandra, não está pronto, falta mais, eu quero mais história. Né? E isso acabou virando um problema, entre aspas, que hoje Sandra escreve muito mais livros juvenis do que infantis. Tamanho era a produção dela que ela tinha ali, que ela tinha muito mais história para contar, que não caberia numa história, né, curta, de narrativa curta para criança tão pequena. Né? E isso foi uma coisa muito bonita de ver o trabalho, o crescimento dela, como ela começou. Né? Mas a gente está aqui hoje para falar desse, né, Sandra? Pois é, Falar desse livro. Que é um... É um xodó, assim. É um xodó, até porque, Ana, eu não sei se você lembra, a gente passou... Quanto tempo a gente comentou, conversou, que a gente queria escrever uma história junto. A gente teve, sei lá, umas 15 ideias diferentes e nenhuma delas foi para frente, nenhuma delas Exatamente. Não, e a gente ficava arrasada, porque a gente, além, né, de sermos escritoras, nos tornamos muito amigas pessoais, né? Dos filhos se conhecerem, as famílias se conhecerem. E a gente falava, a gente tem que fazer um projeto juntas, e nunca acontecia. Não, e a gente tinha ideias, a gente anotava, mas parecia que tinha alguma coisa que estava que não andava, que não deslanchava, a história não andava. Exatamente. E aí preciso contar, porque aí essa parte só eu assisti, né? Um belo dia, isso lá, agora não me lembro nem que ano foi isso, 2011 talvez, acredito que sim, 2010, 2011, porque esse livro saiu em 2012, né? Então deve ter sido por aí. Eu fui visitar a sala de leitura do CIEP Tancredo Neves, que é aqui no Rio de Janeiro, no Catete, meio divisa do Catete com a Glória ali. E a sala de leitura desse CIEP leva o meu nome. Então eu sempre disse que eu queria ser além de um nome na parede, eu queria ser uma pessoa presente, eu queria estar sempre ali. E era uma semana muito atribulada, eu praticamente não podia ir, mas ia ter um evento na escola. Eu falei, não, eu vou contar uma história, eu vou levar o livro novo, que tinha acabado de lançar um livro, e volto, né? Essa era a minha ideia, que eu não ia ficar lá na escola. Só que quando eu cheguei lá, tinha um projeto grandioso sendo apresentado. E aí eu falei para mim mesma, né, Ana Cláudia, pelo amor de Deus, fica quieta, esquece o resto, senta aí e participa de tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque aí olha como é que as ideias nascem, né? Isso é sensacional. Porque depois disso você me liga, assim, achei o nosso livro. Exatamente. Aí eu vou contar para as pessoas o que era a história. A professora Marcela, né, que era professora da sala de leitura naquele momento, o que ela fez? Ela criou um projeto com os contos de fada, né, com as histórias tradicionais ali, e ela narrava as histórias. As crianças representavam as histórias, era um projeto muito simples, que era o que cabia dentro daquelas possibilidades daquele momento. Ela fez um cenário todo de papel, que era um castelo, né, assim, pregado na parede, e as crianças ali iam encenando. Então, como na escola todas as crianças estavam juntas e misturadas, tinham crianças absolutamente de todas as cores, todos os tons de pele, várias etnias, enfim, tinha ali uma grande mistura, né? Que isso é o bonito da escola, né? Então você tinha uma rainha negra com um rei branco, com o príncipe que era japonês ou descendente, né? Enfim, não era exatamente um autêntico, mas enfim, era exatamente, Bel, sua filhada estudava lá, uma fofa. E aí eu falei, gente, aconteceu na escola, é o momento em que aquela criança, aquela menina que de repente quer ser a princesa e nunca pôde ser, porque nas histórias ela não se viu representada, né? Então era o momento que aquela menina negra era a princesa e estava feliz, a outra era a fada, então era uma miscelânea, tudo junto e misturado. Eu falei, que bonito,
Porque as crianças querem ocupar esse papel na peça da escola. E esse Claro, papel claro. na peça da escola nunca era dado para aquela menina. Porque a princesa seria sempre, né, a menina É, o padrão loura, de Disney, olhinhos né? Aquela claros, coisa. o padrão. Não, e o padrão europeu das É, histórias, né? sim, Dessas histórias, sobretudo. até porque essas Elas histórias vêm de vêm da lá, Europa, né? né? E de muito tempo. E aí eu Uhum. falei, é o lugar onde cada um pode ocupar o papel que quiser. Aí eu saio da escola e ligo, Sandra, achei o projeto, contei o projeto para Sandra. E aí ela falou, bom, agora a gente tem que sentar para escrever, né? Pois é, aí entre o sentar para escrever e sentar para escrever, levou um tempinho, lembra? Sim, Porque com aí a gente ficava assim. certeza. Foi uma época que a gente estava com muitos compromissos, a gente estava viajando a beça, era feira, era, né, participação em escolas, essas coisas todas, e a gente não conseguia achar um tempo para sentar, para escrever. Porque, ao contrário do que eu pelo menos já tive experiências de escrever com outros, né, com outros colegas e tal, a gente não escreveu à distância. Sim, a gente queria escrever juntas, lado a A gente lado. literalmente sentou no escritório e escrevemos lado a lado, literalmente, né? Trocando, sabe, cada uma levantando da cadeira para a outra digitar mais um pedacinho. Não, e acho que é o mais bacana de Editando. contar, que assim, que é uma coisa que foi inédita, né? Eu tive uma Uhum, reunião com a Mariana e com a Cristina, né, que uhum, são as donas da editora Palas aqui no Rio, e eu contei, era uma reunião que não tinha nada a ver com esse projeto, era outra história. E no fim, um pouco da reunião, não me lembro nem o que que era a reunião, mas no fim eu falei, ah, gente, estou com uma ideia, né, que eu quero fazer com a Sandra uhum, Pina, e aí eu contei a ideia. E aí a gente uhum. fechou o projeto com a editora antes do projeto Sem ter uma existir, linha escrita. sem ter uma linha escrita. Né? Eu falei, vocês estão malucas, ainda não existe. Ela falou, não, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E aí nós então sentamos para escrever, e aí foi muito bacana, porque a gente Uhum. precisou, né, Sandra, assim, manter um mistério, porque em momento algum a gente queria deixar claro quem era a narradora daquela história, que era a professora, Sim, né, essa professora ali, quem ela era, porque a professora não queria que acontecesse com os alunos o que acontecia com ela quando ela era criança, que ela nunca era sim, escolhida para ser a princesa na espécie de teatro da sim. escola. Né? E vale também assim, a gente fez uma pesquisa que era para escolher qual conto de fada que a gente ia usar, né? A Sim, gente queria uma princesa, mas qual? Você tem vários contos de fada com princesas, né? Então sim. a gente ainda foi, pô, o que ficaria viável para a história que a gente estava construindo. Então foi um trabalhinho de pesquisa, só que a toque de caixa, né? A gente fez Sim, literalmente com prazo para entrega. E no né? meio Com do caminho, certeza. não, e no meio do caminho, a gente terminando, a gente disse assim, vamos ilustrar? Exatamente, Lembra? porque lembro porque a gente falou que a gente tinha pensado em ilustrar primeiro, exatamente por conta da simplicidade, né? Tá o Pedro Uhum. aqui dando oi, Pedro, tudo Oi, Pedro. bom? Né? A gente pensava muito na simplicidade que era aquele Uhum, projeto dentro da escola e que a gente queria uhum, trazer, né, esse uhum. projeto, essa simplicidade também para as ilustrações. Aí, no primeiro momento, a Exatamente. gente pensou em ilustrar com bonecos de papel. Não sei se É. você lembra disso, Sim, a gente pensou né? naquele. Até porque nós duas somos uma geração que brincou de bonequinha de papel, né? Sim, sim. É, tem uma turma mais nova que não sabe o que é isso, mas a gente brincava de Ah, por bonequinha exemplo, de a papel. geração do Pedro, né, que foi aqui da Escola Mabel, que eu fiz uma videochamada com a Uhum. turma dele. Vocês, com certeza, a sua geração, Pedro, não conheceu esses bonecos de papel, que eram umas bonecas que elas trocavam roupa. É, Tinha a as gente roupinhas que botava prendia, roupinha e tal, prendia o chapéuzinho e tal, não sei o quê. tudo Só que, prendia com uma dobrinha de papel, né? Pena, eu uhum. tinha isso, no meu correio de separar aqui, né, para Pois é, eu mostrar já aqui não tenho hoje. mais, há muito tempo. Eu Mas, achei isso nos achados da casa da minha mãe. mas a gente se deparou com um pequeno problema. Como a gente ia desenhar? Porque, verdade seja dita, a nossa especialidade é escrever, não é desenhar, não é ilustrar. A gente até já se aventurou em ilustração e tal,
mas tanto eu quanto você, mas Sim. são coisas muito Para esse pontuais, né? projeto específico, não, a gente não A teria gente não essa teria esse. capacidade, vamos dizer assim, né? A Não gente não para teria fazer o que a traço gente para fazer gostaria de isso. fazer, né? Exatamente. Aí a Aí a gente gente. resolveu fazer Não, aí a bonecos. Ana, um dia eu estava na casa da Ana, ela falou assim: Sandra, pô, acho que encontrei a solução. E me mostrou uma bonequinha que ela tinha na estante. Eu estou tentando ver se ela ainda está aí na sua Ah, estante, mas eu não vejo daqui. Uma tá aqui bonequinha na minha de, estante. uma bonequinha de Tá aqui. pano que ela tinha na estante. Ela falou assim: Sandra, e se a gente fizer bonequinho de pano? Aí eu falei: bom, tudo bem. A gente costurar já não é tão complicado. Eu não sou exatamente mesinha costureira, mas costurar já não é tão complicado. E foi aí que a gente decidiu fazer Os os bonecos. personagens todos em bonecos de, de pano, E aí a gente né? resolveu comprar o tecido e tingir o tecido de diferentes tonalidades para dar diferentes tons de pele. Pois é, Então a aí gente tem. Pena a que aqui gente não dá precisa. para mostrar, né? Porque a gente só tem isso no computador. A gente tem as É, fotos da gente literalmente uhum. cozinhando os panos, né? Não, aí a gente Tingindo. precisou de consultoria, porque também, né, a gente busca tudo, a gente faz pesquisa, mas nem tudo a gente sabe. Então a gente foi é, atrás de consultoria e foi quando a gente chamou a Marcela. Marcela é minha filha, para quem não sabe, ela é figurinista. Na época ela estava na faculdade, estudando figurino, e aí ela começou a dar as dicas. Ela Porque ensinou a eu gente a vou. tingir, ela ensinou a gente a fazer os Eu tingi até moldes. que a gente já meio que sabia, não era tão complicado. Mas os moldes, eu vou mostrar para vocês, gente, não vale rir, tá? O molde não, o primeiro boneco que a gente tentou fazer, que foi quando a Marcela Putz, entrou na você sala e guardou falou isso. assim, eu guardei isso. A Marcela entrou na sala e falou assim, não, né, gente? Não dá. Eu vou ensinar vocês a fazer boneco direito, porque o primeiro era assim, coitado, né? Ai, que Parecia vergonha. um fantasminha. E aí a Marcela foi ensinar para gente, né? Então, vou Sim, aí agora ela mostrar fez um. alguns como eles ficaram. Por Sim, exemplo, aí ela fez um molde, ensinou a gente a fazer o molde, porque a gente queria fazer de vários tamanhos, né? essa é a professora já no seu figurino final. Então, aqui eles Uhum. ganharam, né? Tinha um suportezinho muito discreto, que era para eles poderem ficar em pé. Pra Então, a gente poder gente montar as fez cenas. os bonecos, pintamos Uhum. olhinho, boca, costuramos os Pus- cabelos e Literalmente. fizemos as roupas. Algumas roupas a gente achou de bonecas das nossas filhas, A mas a gente foi resgatar. maioria a gente costurou. Não, A gente não, a uniformes, Sandra costurou. Vamos os ser uniformes honestas. foram todos costurados. É, porque aí nós fizemos os uniformes das crianças. Essa aqui é a personagem que queria ser a princesa da história, Uhum. né? Então a gente fez ela com as trancinhas, com todas as fitinhas coloridas. E esse era o uniforme, era um C de colégio. Então, É, que a gente fez à manchou. mão. Aí a gente deixou, tipo, é aquela criança que mancha a camiseta e Que, vai com a que, camiseta uhum. manchada mesmo para a escola. Uhum. Eles não estão todos com o figurino da escola, porque eles alguns já estão com o figurino do teatro. Aqui, por exemplo, era uma das meninas que fazia fada. Uhum. Então a gente fez, ó, para vocês terem uma ideia, o chapéu com as estrelinhas, as roupas. Então por baixo dela tá o Tá, uniforme do uniforme. colégio. A gente não tirou, Uhum. que era para manter mesmo essa característica muito simples, né? É, porque a gente queria passar nas ilustrações, através dos bonequinhos, o clima mesmo do que acontece na escola, né? Que é a Sim, criança que está de uniforme, que bota a fantasia por cima, né? E vai fazer aquela encenação no pátio da escola, porque essa era a ideia, né? exatamente. Eu vou mostrar aqui alguns, Sandra, para as pessoas verem que a gente tentou caracterizar nos bonecos uma diversidade. Então, pô, Uhum. essa aqui tá de óculos. O outro era muito moda naquela época fazer uns cabelos É. arrepiados de gel. Então a gente Uhum. colocou.
né? A outra que tinha um cabelo alisado e pintado, uma ruiva. Então tem tem um ruiva, tem cadeirante, loura. A gente tem aquele fez, cadeirante, lembra? a gente fez, tá ele aqui, esse aqui era a roupa dele de soldado na peça. Então, assim, o que que a gente tentou, acho que isso é muito legal de contar, que a gente não colocou em momento algum no texto, né, que o Nenhuma menino era um dessas cadeirante, por exemplo. Essas Sim, a gente características não estão lá. nenhuma Assim dessas como não está características escrito, né? físicas. E também Uhum, como não está escrito no texto que a Eren queria ser a princesa e um dos meninos implica com ela, agora me esqueci o nome do menino que implica com ela, dizendo, aham. até parece que você pode ser princesa, né? Mas em momento algum se falou, você não vai ser a princesa porque você é negra. Não usamos isso. E a Sim, a gente não professora revela só essa coisa. aparecia de costas. Então E a ninguém gente, via que a professora era negra e não não, e a queria gente que usou acontecesse o isso. recurso do chapéuzinho, que era para não aparecer nem nada dela, né? Em várias Aparecia uma fotos, assim. pontinha de Na cabelo, capa do mas livro, enfim. na capa do livro, olha só, ela tá É. com o chapéuzinho, mas a gente escondeu na foto a mãozinha, escondeu todo. Acho que aqui na primeira. Aqui também, quando ela aparece, tem um cabelo, mas aí tudo Tem um bem, é um cabelo. cabelo, né? Um cabelo é um Uhum, cabelo. Quando a gente está falando uhum. das crianças, elas aparecem todas, né? Então a gente não sabe Quem quem é é quem? quem. Em momento algum, Uhum. isso foi identificado no texto. Assim como o menino que é um cadeirante, ele só entra na história. E aí ele vai ser o soldado lá na peça. E aí, só para vocês Uhum. entenderem, né? A gente fez tudo isso, gente. Então, essa cadeirinha aqui, essas rodinhas, eram de uma bicicleta, eu De uma preciso bicicleta. contar, de quando eu era criança, era um brinquedo que eu tinha quando era criança, que depois foi para os meus filhos, e eu catei lá nos achados dos brinquedos deles, e a gente, Uhum. então, destruiu o brinquedo sem dó nem piedade para usar as rodinhas Uhum. aqui, né? Isso aqui é Uhum. papel Paraná, que o papel Paraná é dessa cor. Ele é meio cinza, né, Sandra? Ele é É. um. Não E sei a gente, exatamente. e a gente foi pintando de acordo com a necessidade, de acordo com o que a gente queria fazer. A gente fez o mobiliário dos cenários, A gente fez né? a roca. Ela já está até meio É, coitadinha. Porque isso porque aqui está guardado há muito tempo, né? pois é, não, porque a gente não falou. A nossa história, a história da nossa princesa é a Bela A- Adormecida, né? Então, tinha que ter a Roca, tinha que ter as Sim, fadas. Tudo isso foi, assim, a gente foi construindo, né? A gente primeiro construiu a história e a partir da história a gente literalmente botou a mão na massa e literalmente deu sangue, né? sim. Porque a Ana Cláudia, claro, não sabe mexer com estilete decentemente, que nem uma pessoa adulta, e se cortou, apesar de eu dizer, Ana, não corte Fazendo, assim, dessa forma, fazendo o bercinho. Ai, o bercinho, o bebê caiu. Tá aqui, peraí. né? Achei. Não corte desse jeito, mas a Ana é muito teimosa, cortou e cortou o dedinho também, fazendo o Aqui era o bercinho, bercinho de né? quando a Bela adormecida, então só tinha um bebê. Então também é isso, é o improviso da escola. É o O improviso bebê da é uma escola. boneca desse jeito, a menina é outra, né? Aham. E aí, o mais legal, porque assim, como é que eu me cortei? Hum. Para cortar essa parte arredondada, aí quem já trabalhou com papel Paraná sabe que ele é um papel muito duro. Eu vim cortando com estilete na minha direção e a Sandra sempre dizia: É. Ana, corta para fora, não corta para dentro. Eu falei, não, tá tudo sob controle. Quando eu falei, tá tudo sob controle, eu arranquei um naco do meu dedão, porque eu entrei com estilete no meu dedo, né? E aí foi aquela, literalmente a gente deu sangue. A Sandra Ah, tropeçou, caiu, né? Porque a gente ralei passou, né, joelho. Sandra, eu acho que uns 2 meses É, brincando de boneca, vamos dizer assim, literalmente. E aí literalmente. eu acho que é isso que é essa brincadeira que faz a gente conseguir construir histórias infantis, né? Histórias para crianças. Porque a gente não perde esse prazer de brincar. Porque na realidade é isso, a gente não perde esse prazer, porque foi um prazer, Ana. A gente, Foi. sempre que a gente fala desse livro, a gente comenta assim, pô, temos que fazer isso de novo.
A gente já falou isso Porque a 200 nossa ideia vezes, era até criar né? meio que uma coleção, ter outras A histórias que também tivessem sempre essa a gente até trajetória. deixou no final da história, tem Um aberto para quem um sabe um aberto para próximo, né? quem sabe um próximo. E a gente e é esse brincar que assim, é não perder esse espírito de brincadeira, porque eu acho que é isso, esse lúdico que nos permite continuar Sim, escrevendo, continuar criando histórias. mostrar. A gente fez, para vocês terem uma ideia, todos os livros que entram na estante, Uhum, todos foram feitos. Então a gente, ó, que é o verso, né? A gente pegava aqui uhum. uns Caixa pedaços de de papel, papelão, né? A gente usava papelão de uhum, caixa de papel que e é assim, ó. usamos cartões de livros nossos e de amigos, né? Porque ainda era uma Sim, época que se convites, fazia né? muito convite, a gente tinha muito convite de livro, quando se Aham, mandava convite de livro para a casa das pessoas, né? Não era só para virtual. lançamento. E aí a gente foi usando, né, para fazer E as aí, capinhas. e eles foram parar aqui, assim como a gente fez as estantezinhas também, Então, né? aqui, todas cortadas de papel paraná, coladas com cola quente. A gente estourou alguns É, daquelas pistolas de cola quente, né? Aquele troço lá de cola foi, quente. foi. Então, isso aqui, ó, algumas já se desmilinguiram. A gente pegou, por exemplo, eu tinha um mini dicionário, e aí, para Uhum. ser o livro dos contos de fada, isso aqui A é um mini gente. dicionário, e a gente fez capa Uhum. para esse mini dicionário, né? Clássicos da infância, tá ali. Então, foi tudo artesanal, gente. Esse era o professor. Artesanal sem a gente conhecer muitas técnicas. Hoje em dia Sim, a gente faria de outra forma. com certeza, Mas. Sandra. Então, por exemplo, na hora que os pais também entram para ajudar, então tem aqui alguns dos pais que eles Uhum. entram, né, lá no projeto ajudando. Então eles levam lanche, então tinha lá os sanduíches, tudo feito aqui de, como é que é o nome disso aqui? EVA. EVA, EVA. né? Então, assim, foi tudo feito à mão, literalmente. E aí a gente pensava, como que a gente vai transformar esse feito à mão em livro agora, né? Porque a gente tinha os personagens, a gente montou Tinha umas história. fotos guia, a gente tinha o castelo, né? Isso são coisas que meio que se perderam, ainda tem aqui, porque nem tudo deu para guardar, mas Ah, sim, claro. aqui eu acho que estou tentando abrir aqui um. Fechei o negócio tão bem fechado que eu não consigo abrir. Enfim, que eram as coroas que a gente fez também, Sim, os acessórios os da peça. acessórios aqui. Então tinha aqui, ó, o relógio de passar o tempo, que o menininho Uhum. pendurava, e no fim da peça tá escrito o fim, os chapeuzinhos dos soldados, Porque a gente tinha que aí era chapeuzinho de papelão, de jornal. a gente tinha uma Acho ideia que que era fazer até mesmo os próprios acessórios, as ilustrações e tal, de uma forma que fossem o mais próximo da realidade da escola. sim, Isso do era que uma é montar preocupação uma que a gente tinha. peça Né? Do que é montar uma peça numa escola pública, né? Não é uma escola que tem todos os que recursos tem trocentos possíveis. recursos, né? E assim, e ser divertido, e ser legal, e ter participação. Então, assim, isso era muito importante. Agora, eu acho que pelo menos para mim, né? Foi a minha primeira experiência de escrever em parceria. Eu nunca tinha escrito em parceria. Até então eu só tinha escrito meus livros sozinha, euzinha mesmo, né? E depois discutindo com o editor, aquelas coisas. Né? Mas essa experiência de escrever em parceria é que eu acho que foi, assim, me fez crescer enquanto escritora. Porque você tem que abrir o espaço para o outro entrar na história junto com você. Isso, Uhum. eu acho que quando a gente faz isso, a gente, enquanto escritora, a gente cresce muito, muito mesmo. Porque Não a gente tem que sei. aprender, né, Sandra? Assim, É. essas lives que eu pensei para esse mês, né, as quintas
de abril, exatamente para falar disso, porque cada processo que eu trabalhei em parceria foram absolutamente diferentes. Por exemplo, o livro que eu escrevi junto com a Andréia, a Viviana e tal, foi uma experiência. Você também tem um livro em parceria com ela, foi completamente diferente. Eu vou ter lives também com a Ana Elizabeth e com o Jonathan Martins, mas aí pelo ponto de vista da ilustração, como fui construir essa história junto com esses ilustradores, que também aí já é um outro processo completamente diferente. Processo bem diferente. Mas acho que o processo da escrita em parceria, ele tem que você tem que ter uma questão, um quê de humildade para abrir mão às vezes daquele pedaço que você achava que estava ótimo, mas aí, né, o teu parceiro chega ali com uma solução infinitamente melhor e aí você precisa, é um ajuste, né? É um ajuste fino da história, é um bordado, se a gente puder dizer, foi um bordado e de pensar cada detalhe que a gente não colocou no texto. Porque eu acho que esse texto tem muito pelo que não entrou nele e que quem contou foi a ilustração. Então, vou mostrar aqui para as pessoas, vou ficar aqui em pé para tentar mostrar melhor. Aqui já entrou uma produção de arte e uma direção de arte que não foi nossa, que a gente quase teve um ataque quando a gente entregou todo o nosso material. Então, por exemplo, até esse quadro, foi tudo feito à mão, as letras foram todas feitas à mão, né? Então essa aqui que eu mostrei quando aparecem todos. E aí esse então, também fala. Não, então toda essa montagem aqui foi feita com uma direção de arte do Luiz Saguar e da Rose Araújo e foi fotografado. Então, também eles inventaram aqui, eles pegaram alguns elementos, tipo botão, martelo, também tesoura, que foram elementos que a gente usou para trabalhar, e montaram isso, né? Então, por exemplo, os quadros, as coisas que a gente tinha, eles foram montando. Eles agregaram a nossa ideia, né? A gente, no primeiro momento, eu lembro que a gente resistiu um pouquinho, porque tinha essa coisa de não ser exatamente aquilo que a gente imaginava que fosse, né? Mas esse eu acho que é um grande exercício de você trabalhar em conjunto, né? Você perceber então, o quanto o projeto ganhou. Aqui é quando vai para a peça. Bom, então, esse é um detalhe esse castelo a gente fez também. É um detalhe que a gente não explicou, Ana. É que é o seguinte, o livro... Vou passando enquanto vocês... O livro, ele numa primeira metade, ele é uma narrativa, né? Que é o que está acontecendo na escola, o momento em que acontece a ideia do projeto e como o projeto começa a ser desenvolvido e tal. E da metade em diante, ele é um texto de teatro, dramaturgia, né? Porque a gente fez num formato de dramaturgia. Como se fosse mesmo, né, Sandra? A peça sendo encenada na escola. Que qualquer um pode encenar, inclusive. Né? Nada impede que sei lá, numa escola, um professor pegue essa segunda metade do texto e encene essa peça com seus filhos. Exatamente. Com seus alunos. Com seus alunos. Né? Então, olha aqui a cena que o menino aparece como soldado, ele está ali na cadeira de rodas dele, mas em momento nenhum o texto ficou precisando falar sobre isso, né? Aqui, quando até porque a gente não precisa falar, né, Ana? Eu acho que tem coisas que a gente... Que eu acho que é uma grande... Eu acho que é uma maravilha da literatura infantil, é que muita coisa não precisa ser dita no texto, ela pode estar na ilustração. Ou até pode não estar na ilustração, ela pode estar só sugerida na ilustração. A gente tem esse diálogo com a ilustração. Com a ilustração que é incrível, né? E aqui, por exemplo, é o momento em que a gente descobre quem é a menina. Exatamente. É o primeiro momento que a Erin aparece. Então, é o primeiro momento que a gente consegue ver que ela é uma menina negra. Até então, isso não foi dito. Né? Então, tem toda... E aí, esse recurso de poder, né, colocar lá o castelo todo, os 100 anos que se passaram. Não, é bom que dessas árvores a gente fez 2. E aí entra o projeto gráfico, aí entra essa, né?
esse tratamento que transformou numa floresta. As duas E a árvores gente quis perfeitas. fazer essa mistura mesmo. Então, o menininho, né? Uhum. Porque É essa um é a menino realidade, japonês. né? Essa é a escola, né? A Essa é escola a é tudo junto, escola. misturado. E a gente queria trazer isso. Então, aqui no final Essa é a aparecem realidade da os nossa pais. sociedade. Esse é o primeiro momento que a professora aparece realmente, Uhum. né? Inteira, enfim. Então, era um pouco isso que a gente queria contar e trazer e mostrar para vocês como é essa construção de um projeto, né? Uhum. Então, a gente precisou fazer essa concessão, né, Sandra? Eu me lembro É. muito da gente na reunião com as caixas, né? São umas caixas, eu Uhum. vou mostrar para vocês. Foram umas caixas assim que a gente comprou para Para colocar todos eles armazenar tudo. embaladinhos. E a gente entregou assim, tipo, quase puxando de volta, né? Aí, Foi. quando elas saíram com as caixas, a gente ficou assim: e se acontecer alguma coisa? E se perderam, como se estivessem levando nossos filhos embora ali, né? E quando a gente viu, né, já Aham. o boneco do livro, né, já ali todo pronto, o PDF final, a gente ficou encantada, porque é um trabalho de equipe, né? Então, a importância do Exatamente. trabalho do editor, que olha para aquele material, que entende que ali tem uma possibilidade de projeto, que a Cristina e a Mariana acreditaram nesse projeto antes Uhum. dele existir, né? Uhum. Elas confiaram no nosso trabalho, elas permitiram que a gente ilustrasse, né? No Foi. susto, quando a gente falou que queria fazer com É. bonecos de pano, a gente Uhum. fez. E quando a gente levou, ainda sem saber como transformar tudo isso aqui que a gente mostrou para vocês em livro, foi que elas tiveram a ideia, então, de fazer esse Uhum. trabalho de fotografar. E para fotografar precisou uma direção de arte. Então, olha Uhum. quantos profissionais envolvidos para que um único livro ficasse pronto, né, Sandra? Sim, e tem uma coisa de você entender que cada um vai acrescentando de um jeito. É quando você vai fazer, sei lá, quando você escreve um livro, que se o ilustrador vai ilustrar, eu pessoalmente, tenho uma super dificuldade de conversar com o ilustrador enquanto ele está ilustrando. Eu tenho uma super dificuldade, porque na minha cabeça a história funciona. Quer dizer, os personagens são de um jeito, até porque Uhum. a gente vai, eu pelo menos vou visualizando os personagens enquanto estou escrevendo a história, né? Sim. Da minha cabeça. Mas, assim, o ilustrador, na hora que lê a história, ele vai pensar os personagens do jeito dele. E ele vai acrescentar. E o editor, na hora que ele está dando palpites, e muitas vezes, você já deve ter passado por isso, o editor pedir para corta esse parágrafo aqui, tira essa frase, né? Pô, por que você não estende mais um pouquinho aqui? A opinião do editor, que sempre é uma coisa muito. Eu brinco que é uma relação de amor e ódio, né? Porque, Uhum. assim, ele está mexendo naquele que é o teu filho, mas, por outro lado, ele está tendo um olhar fresco em cima daquele texto que você está E, eu, trabalhando há sei lá quantos meses. Eu, pelo menos, e, trabalho às vezes ano inteiro em cima de um texto, né? e às vezes, né, Sandra, assim, eu sempre, você foi minha aluna, sabe muito bem disso, que eu sempre falo isso, né, para os alunos, assim, a Uhum. gente tem que ter em mente o que que a gente quer naquele projeto, né, o que que a gente está buscando ali, né, o que que eu Uhum. gostaria de falar, até porque numa relação de, né, na própria troca com o editor, tem momentos que ele vai te sugerir uma coisa que você vai falar assim, nossa, como é que eu não pensei nisso? E isso faz o Exatamente. texto crescer, né? Ele traz Uhum. ali um olhar que você não viu, que às vezes é um detalhe, né? Uhum. Uma coisa minúscula, mas que faz o texto crescer. E às vezes não. Ele fala uma coisa que você vai refletir e vai dizer, não, isso aqui eu não gostaria de mexer. Mas Sim. não, você não vai dizer isso só porque, por um capricho. Não, você vai fundamentar por que que você não O gostaria porquê de que você mexer não quer naquilo. mexer. Ah, não, Sim. olha, sei lá, vamos dizer aqui, olha, eu não quero dizer. Claro, isso não aconteceu no nosso livro, mas vamos supor que alguém Uhum. te falasse: por que que você não escreve, né, que o menino é cadeirante? Não, isso aqui a gente não quer escrever porque a ilustração vai dar conta de Uhum. mostrar a diversidade. Eu não preciso escrever, Uhum. né? Até porque Exatamente. tem o texto, tem a imagem e tem a história que está contada nessa interseção, né, Claro. dos Uhum. dois, né? Então, Uhum. a gente não, se alguém sugerisse isso para a gente não iria abrir mão. E a gente Com ia bater certeza. pé e falar, não, a gente não quer isso, a gente quer manter, né, Uhum. dessa forma. Então, a gente também tem que aprender a fundamentar aquilo que a gente
quer para a nossa história, mas também tem que estar com os ouvidos abertos para, Pois nessa troca é, com o editor, você poder tem que fazer estar. um material crescer. Exatamente, você tem que estar inclusive, muitas vezes, a troca com colegas mesmo, né? Você, a gente já passou por isso entre nós duas e com outros, né, amigos escritores, de você, pô, dá uma lidinha nesse meu texto, vê, me diz o que você acha, né? E você está aberto à opinião, não é só opinião, mas é o olhar fresco de um trabalho que Uhum. você está, sabe, No você está mínimo para te ali. fazer refletir, né, Sandra? No mínimo. É, Para te fazer refletir, porque de repente se a pessoa chega com uma colocação, você vai parar e vai pensar, vai falar, peraí, exatamente. procede? Não procede? Concordo? Não concordo? Sim, Mas te faz mas te faz. refletir. E te dá um tempo de distanciamento também, porque às vezes você está tão envolvido no projeto, que você literalmente não vê, Sim, não com percebe, certeza. você não tem mais, você não consegue ter aquele vislumbre do que está dando errado, ou que não está dando errado, ou que está Eu em acho que esse excesso, ou que está nosso projeto, faltando. né, o Aconteceu na Escola, ele foi um projeto muito singular, assim, ele tem uma coisa muito diferenciada, eu acho, dos nossos outros livros. Primeiro porque ele foi muito leve fazer o Foi. texto, a gente sentou, a gente pensou, a gente, né, levou Uhum. ali, não sei exatamente mais quanto tempo, mas a gente se encontrou várias vezes, a gente pesquisou as melhores versões, de qual seria a melhor versão da Bela Adormecida que a gente gostaria de usar e adaptá-la para teatro. A gente Uhum. fez essa adaptação, né, do texto para um texto teatral, como é que seria isso, dando, né, essa forma mesmo de como É. poder encenar esse texto dentro da escola. A gente se divertiu horrores fazendo Uhum. esses bonecos, criando. A gente entrou nesse mundo dessa história de uma forma. A gente literalmente mergulhou nessa, nesse projeto, Nesse né? Foi um projeto. mergulho, Foi, eu né? estou Foi aqui vendo o que mais que a assim. gente poderia mostrar. Mas, assim, por exemplo, vocês têm ideia, gente, do trabalho que foi pegar um papel Paraná para fazer essa rodinha e Não, esses e pensar furinhos como aqui? fazer, né? Quantas imagens a gente foi pesquisar de Pesquisar. roca para ter uma noção de um modelo de roca, para daí desenhar no papel um modelo de roca. Assim, uma exímia desenhista que sou, né? Boneco palito já é difícil. Então, assim, e fazer tudo isso. E foi literalmente mergulhar no projeto. A gente pensou, Sim, a gente respirou o projeto. Né? E eu acho que isso foi um grande diferencial na hora, porque todas essas sacadas que a gente está falando de não identificar o personagem e tal, a gente não pensou nisso exatamente de cara. Essas foram sim. coisas que foram acontecendo ao longo do processo da escrita, ao longo do processo da criação da história. Até Né? porque, né, Sandra, se a gente tivesse colocado isso de cara, você matava um projeto. Aí Exatamente. vira aquele livrinho bem ruinzinho, bem no tom É, pejorativo, daquela historinha, né, quase que doutrinária, que não era nada daquilo que a gente queria. A gente queria exatamente um exatamente. livro que trouxesse uma reflexão de que na escola, na hora Uhum. de apresentar uma peça de teatro, qualquer pessoa pode ser qualquer Sim, personagem. Não sim. interessa quem você é, não interessa a sua cor, não interessa o seu sexo, você pode ser o Uhum. personagem que você quiser. Se o menino quisesse ser a princesa, ia ter que dar um jeito dele ser a princesa. Né? Se a menina quisesse ser Exatamente. o rei, né? Ela tem o direito de exercer aquele papel na brincadeira. Né? Então, era Sim. essa reflexão que a gente gostaria muito de trazer para o nosso livro, né, Sandra? Então, por isso a Uhum. gente não colocou, ai, a menina é negra e ela quer fazer esse papel e alguém está sendo preconceituoso em relação a isso. Mas o debate está ali, o debate está nas entrelinhas, porque na fala das crianças, na fala do menino que é implicante, a fala Sim. mediadora da professora, né? Mas Isso Ana, eu tudo acho. está ali. É Fala. que eu acho que é isso que é literatura. A literatura não Sim, é receita de bolo,
sabe? Receita de bolo é uma coisa, você tem que seguir direitinho. Receita de remédio, bula de remédio é outra coisa. Você tem que ter informações. A literatura não é isso. A literatura é exatamente o espaço de debate, é o espaço de pensamento, é o espaço de você estar E da transgressão também, né, refletindo, Sandra? De transgredir. poder Exatamente, transgredir. claro. Então, nesse momento em que essa professora monta essa peça de teatro e permite que a Eren, né, seja a princesa, estou tentando achar aqui, meu Deus, cadê a Eren? Já me perdi com ela aqui. Eu vou achar ela aqui daqui a pouco. É Ela tanto deve estar boneco de aqui. amarelinho, vê se não tá. Ela Peraí. deve estar com a roupa de princesa. Amarelinho ou Gente, rosa, já não me lembro mais. perdi ela aqui agora. Meu Deus do céu, cadê a menina? Como você Ah, tá aqui. perdeu? Não sei, Sandra. Botei ela aqui em algum lugar e Ela perdi, deve ou estar ela de caiu aqui. branco. Vê se ela não Mas está de enfim. branco com a roupa da... Mas enfim, ela, né, Uhum. quando ela entra para ser a princesa, essa professora, ela está mostrando, olha só, ela está se realizando, porque ela não pôde ser. E na hora que ela Exatamente. permite que a aluna dela seja, na hora que ela quebra um ciclo, né, porque ela quebrou um ciclo, ela não permitiu que aquilo se Sim. perpetuasse. Então, não, opa, alto lá, aqui nessa escola, aqui na minha turma, quem quiser ser, o personagem que quiser, tem o direito de ser. Então, a Eren pode ser a princesa, né? Sim. Independente da cor dela, independente de qualquer preconceito dos outros crianças, a Exatamente. professora rompe com isso, mas ela não precisa dizer, olha, fulaninho, você está sendo preconceituoso. Não, na atitude dela, na hora que ela banca, na hora que ela, né, media essa possibilidade, é aí que é o bonito, né, da história e que é o bonito da vida, né, que é você Sim. poder deixar o outro assumir o lugar que ele gostaria. Ah, ela está aqui. É que ela não está com a roupa de princesa, eu não estava achando. Ah! Ela está aqui. Que é a Eren. Aí, assim, pensa, gente, cada trancinha dessa foi feita à mão, costuradinho, né? Foi muito gostoso, né, Sandra? A verdade foi essa. Eu acho que... E toda essa Não, fala. discussão que a gente... Tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa discussão, a gente, de certa forma, teve também. A gente conversou muito sobre tudo isso ao longo do processo de criar a Sim. história, ao longo do processo de, né, de construir o projeto. Isso foram questões que a gente levantou entre nós, porque era importante para a gente. Era importante a gente entender que a gente pensar o projeto. Porque Sim. a gente... Nada estar explícito no texto é um pensar do projeto. Sim. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Não. A gente pensou o projeto assim. Ele nasceu para ser dessa forma. Para ser assim. Exatamente. Né? E assim, e não é como em alguns momentos, né? Alguém levantou assim: vocês estão querendo colocar a menina num lugar que é de uma princesa branca. Não, não é nada disso. A gente só queria dizer que na escola qualquer um pode brincar de ser o que quiser. Exatamente. Por isso o livro se chama Aconteceu na Escola um Dia de Princesa. Não só na escola, mas na brincadeira. Qualquer criança Exatamente. pode exercer o papel que ela quer. E é muito cruel quando nas escolas, sobretudo, né, que é onde vão ter algumas montagens de peça de teatro, de determinadas histórias, sobretudo dos contos clássicos, peguem sempre aquelas crianças modelo. Então é aquela que é bonitinha, entre aspas, que é a lourinha, ou que é a comportada, a melhor aluna. Então a gente queria quebrar esses estereótipos Exatamente. todos. Essa era a nossa intenção. Só que é uma intenção que ela está ali nas entrelinhas, né, Sandra? Contada nessa relação de texto-imagem, né? E aí volto a dizer, a literatura é isso. Exatamente. A literatura não é bula de remédio, não é receita de bolo. Né? É para fazer pensar, é para mexer. É para refletir, é para incomodar, em alguns casos. Isso é literatura. Ou para divertir, mas assim, aqui a gente tem momentos divertidos, tem momentos reflexivos, né? A gente trabalhou com prosa e com montagem teatral, com dramaturgia. A gente trabalhou com linguagens diferentes, até assim,
formas de falar diferentes, porque é o diálogo da professora, né, dos professores, é o diálogo dos alunos, É o texto da é o dramaturgia, texto né? dramático, tudo isso são ferramentas, né, Então, tudo ferramentas de foi muito escrita. minuciosamente estudado para cada fala estar de acordo com aquele momento específico da Exatamente. narrativa. E caracterizando o personagem, porque isso também é uma coisa importantíssima no diálogo, né? Você Sim, caracterizar o personagem. O menino que implica, ele é o debochado. Então, assim, você não precisa dizer, o fulaninho é o debochado. Não, você bota a isso na fala fala dele vai dele. ser A fala dele debochada. tem que ser a debochada. E pronto, você caracteriza seu personagem E assim, também não dá, né, né? Sandra, como muita gente às vezes quer pasteurizar e não pode. Não, porque isso existe. O que não pode Exatamente. é perpetuar essa fala. Uhum. Aí entra o papel da Exatamente. professora como uma mediadora, né, ponderando ali, colocando, né, todos os Sim, pingos nos is, vamos dizer sim. assim, A né? situação existe, mas o mediador tem que saber lidar com ela até para você poder, para a sociedade se transformando, né? Sim. E Porque olha, eu isso acho que a gente é está na criança quase. que Não, a ainda gente temos um vai pouquinho. transformando a sociedade. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, É, será não que sei tem? também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer à vontade. Perguntar o que vocês quiserem. Uhum. Olha a Lenice aí. Gente, que Saudade, saudade de Lenice. Lenice. Saudade de encontrar todo mundo, saudade dos eventos, Gente, saudade de putz, essa semana. abraços, de Acho que feira foi. de livro, presencial, né? E Pois não só é, virtual. eu tenho volta e meia alguns amigos vai postando fotos de eventos que a gente participou, da gente junto e tal. Gente, que saudade disso. Que saudade. Né, a Bel falando que é um trabalho Hum. delicado e respeitoso. Foi, sabe, Bel? Acho que foi um trabalho de muito, muito cuidado, sabe? Porque a gente Foi. queria trazer essa discussão. E eu sou professora, não estou mais em escola, mas eu trabalhei anos em escola, né? Eu Então, da não. mesma maneira que tem trabalhos belíssimos, pessoas sensacionais, fazendo trabalhos incríveis, a gente sabe ainda o quanto que ainda tem determinadas discriminações, determinados preconceitos, né? Então, acho que o nosso Uhum. papel na qualidade de produtor de conteúdo, como artistas, né, é de botar essa reflexão no mundo. Sim, Então, acho que claro. a gente colocou esse livro, né, no mundo, vamos dizer assim, para trazer essa reflexão e mostrar Uhum. que brincar, gente, qualquer um pode brincar de ser o que quiser, né? Isso é Uhum. saudável, isso é importante, né? Sim, Brincar isso sem. faz parte da construção da identidade, faz parte da construção da, do pensamento cívico até. Faz parte da Sim, construção da personalidade da criança e do adulto. Brincar sim, faz porque. parte. E Criança brincar é tem que brincar. seríssimo, né? Brincar é Brincar é seríssimo. coisa séria, né? Brincar é coisa séria, Muito né? sério, Então, e né? aí, já que a gente está chegando no final, né? Não posso nunca Uhum. me esquecer de uma fala, né? O Freud tem um texto que ele diz que o escritor criativo é aquele que consegue manter em si a capacidade que tinha quando criança ao brincar. Isso é sensacional, Sim, é né? Porque se a gente perfeito. perde esse espírito, a gente perde a Uhum. criatividade, a gente perde esse susto, essa Sim, possibilidade de ser múltiplo, né? sim. De estar mais perto da criança, né? De estar mais em Uhum. contato, né? Da nossa criança interior que a gente é a nossa criança interior passando pelo nosso olhar, né, de Claro, reflexão maduro como adultos, mas devolvendo um texto que possa conversar com a outra com a criança, outra. né? E que possa ajudar a outra criança. Não estou dizendo ajudar no sentido de autoajuda, mas no sentido de ela sentir que isso é Ela legal, pode. E que ela ela sentir que aquele pode, papel que pode ser aqui tem dela, espaço, que ela pode ser que ela pode protagonista, chegar. Exatamente, ela pode ser que ela pode fazer protagonista, o que ela né? quiser, né? Não é? Ela pode ser protagonista daquela peça, daquela escola. Ela não precisa ser a Sim, árvore sim. eternamente, né? Como É, muitas crianças sim, eram e aí árvore. isso vai refletindo
no amadurecimento dela, que ela pode ser o que ela quiser e que é possível. Ela não precisa É uma ser construção. ela tem que ser a protagonista da própria história. Sim, Né? e era Então, um pouco assim, isso que a gente queria trazer, era né, isso que a Sandra, gente com esse queria livro. trazer. Porque, e eu Não. fiquei assim, super feliz quando ele saiu. Assim, de vez em quando vez ou outra, eu recebo alguma coisa sobre ele, de alguma escola, algum lugar onde ele foi adotado, onde foi lido, e sempre o feedback, né, para usar um termo muito corporativo, é muito bom, é muito bom. É. Né? As pessoas, quem conhece, assim, costuma gostar muito. Então E fica a eu tenho o dica, maior orgulho levem dele. para sua escola, quem Fica for a dica, olha professor, lá, gente, né? editora Palas. Né? Aconteceu na escola, um dia de princesa. Né? Quem sabe um dia E a que gente faz um possam dia de acontecer sapo. muitos dias de coisas boas, né? Pensando aí. Exatamente, Então, exatamente. Que na escola Sandra, seja espaço para isso. espaço do respeito, sobretudo, respeito pela Principalmente do respeito. identidade de cada um, respeito pela Principalmente. voz, né? Respeito pelas Uhum. identidades, respeito pelas singularidades, e que as crianças podem brincar e representar o papel que elas Exatamente. desejarem, né? Uhum. Mas a gente tem aqui os últimos 4 minutos, então, para a gente se despedir. Agradecer por você ter topado participar dessa live, imagina. agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Já agradecer quem vai assistir depois, porque as lives hoje em dia tem isso. As pessoas não conseguem assistir na hora, assistem depois, né? Então já fica aqui o agradecimento. A Ana sabe que eu sou meio avessa a fazer vídeo, então. É uma complicação. Para gravar um vídeo que a gente teve que gravar desse livro, foi quase que ter que arrastar a Sandra. Foi um parto. Eu reconheço, eu sou. Por incrível que pareça, ninguém acredita, mas eu sou tímida beça. Ninguém acredita, mas eu sou. Tá certo. Eu vou fingir que eu acredito. Mas eu sei que é verdade, é verdade. Né? Já convidar todo mundo, semana que vem vai ser a Anne Elizabeth, que vai estar aqui com a gente. Uhum. Né? Outra parceirona. Outra. Tem livros com você, tem livros comigo, a gente tem um livro novo para sair. A gente vai falar sobre vários livros, né? Sobre alguns processos de como foi construir esse processo de texto e imagem, né? Tudo junto, bem costuradinho ali, né? Que é bem diferente. Também não é fácil, gente. Não é fácil. É bem complicado. Mas... Então, um beijo, Sandra. Beijo, amiga. Pessoal. Beijo todo mundo. Obrigadão por estarem aí. E vai acompanhando a gente, né? A gente está aí nas redes o tempo inteiro. Podem escrever, podem perguntar. A gente responde. Às vezes demora um pouquinho, a gente responde. Então tá, queridona. Falou, beijo. Amiga, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.